No vídeo passado eu falei que quando eu acabasse de ler esse livro aqui, eu iria voltar e gravar um vídeo falando do que eu achei e de quais foram as lições que eu tirei dele. Bom, eu já gravei um vídeo falando sobre a teologia da prosperidade, que foi o grande desbloqueio que esse livro me gerou. Eu comecei a ler ele na época eu nem era tão cristão, eu nem era cristão direito, sabe? É, e aí hoje em dia ele me deu mais clareza sobre isso. Nessa reta final ele falou muito sobre a oração do Pai Nosso. Ele trouxe alguns pontos importantes. A primeira é que vários protestantes acham que a oração do Pai Nosso é a oração católica, sendo que não, sendo que é a oração que o Pai nos ensinou. Quando perguntam para Cristo, né? Cristo, nos ensine a orar. Ele ensina a oração do Pai Nosso. E alguns pontos que eu separei para vocês aqui, que eu achei bem interessante, foi os três primeiros pedidos feitos no Pai Nosso. As primeiras três petições do Pai Nosso focam na glória de Deus, em seu reino e em sua vontade. Como assim, Mateus? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Então vamos lá. As três primeiras petições do Pai Nosso focam na glória de Deus, em seu reino e em sua vontade. Por que a gente tá falando isso, né? Esse livro aqui chama o Deus que Destrói Sonhos e a gente está mostrando que esse eucentrismo, querer colocar o humano no centro das coisas, ou seja, ai, Deus tem que me dar as coisas, é tudo sobre mim, não sobre Deus, é o grande problema dessa geração. E aqui a gente traz essas três primeiras petições no Pai Nosso para mostrar que, senhores, nós que somos os servos aqui. Não é Deus que tem que servir a gente, é a gente que tem que servir a Deus. E ele trata aqui uma parte muito interessante sobre riquezas. Eu vi ontem um vídeo do Pablo Marçal, vou colocar o vídeo aqui, um print do vídeo, que é o Pablo Marçal discutindo com tipo 30 pessoas que estão desempregadas, sei lá. E eu achei um vídeo dotado de uma extrema vaidade, extremo ego, sabe? Usando o nome de Deus em vão, sabe? E dá pra ver que o Pablo tem um conhecimento teológico interessante. Mas assim, cara, usando o nome de Deus para falar apenas de riquezas e bens materiais. Então esse trecho aqui, olha o que ele diz. Obviamente, Deus não é contra a prosperidade financeira, mas a Bíblia sempre exortou os perigos da riqueza. E muitas vezes as nossas orações revelam um coração desejoso por riquezas e confortos desse mundo. Isso é interessante porque eu sempre falo isso, sabe? Que a gente fica buscando conforto. Sendo que no fim das contas, a gente não vem aqui pro conforto. Tem um cara muito legal que eu gosto muito, que um amigo meu bonitinho me mostrou, que é o Diego Reis. Pesquisem aí sobre o professor Diego Reis. Ele fala: Não, porra, não vou colocar ar-condicionado na minha casa, não. Porque a gente não vem nesse mundo não é pra ter conforto, não. O cara tem dinheiro, o cara tem tudo, mas a gente não vem nesse mundo pra ter conforto. Se Cristo veio e se sacrificou, nós devemos fazer um sacrifício também. Então eu acho isso massa. Você fala, nossa, Matheus, que extremista. Aí, os extremistas são santos, a gente, né? Nada. Santa Luzia morreu com os olhos arrancados. Santa Ágida teve os seios arrancados por alicates. São Maximiano morreu no campo de concentração na Polônia porque ele quis trocar a vida dele para salvar de um pai de família. São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, foi esfolado vivo. Meu amigo, você sabe o que é isso? Arrancar a pele do seu corpo enquanto você ainda está vivo? Eu não sou extremista. Os santos são extremistas. Porque quem o santificou foi o extremista por excelência. Aquele que podendo vir num berço de ouro, veio numa manjedoura. Que podendo receber uma coroa de ouro, recebeu um de espinhos. A história do rei que se fez servo por amor. Isso é ser extremista. Esse é o extremista, o intolerante, o radical por excelência. Os santos, os mártires, os patriarcas, os seus melhores amigos. É amigo do Cristo que é louco de amor, ama até o extremo, ama até parecer não fazer mais sentido. Quando o mundo mediano, o mundo raso, começou a achar você muito extremista, é aí que você se torna amigo de Cristo. Então, senhores, esse livro me mostrou a importância da gente se diminuir. E o final dele é muito bonito porque ele faz um link com as Crônicas de Nárnia, com Aslan, porque não sei se vocês sabem, mas as Crônicas de Nárnia é um filme cristão, né? Aslan, ali, não sei se vocês sabem, não sei se vocês lembram quem é o Aslan, mas é aquele leão. E o leão, ele é a representação de Cristo. Então ele consegue fazer um link muito legal. Me deu até vontade de ver de novo as Crônicas de Nárnia com esses aspectos. Outro ponto muito importante é a gente chamar Deus de Senhor, mas querer ser o Senhor da nossa vida. Por quê? A palavra que ele traz aqui é Lucas 6,46, que é assim, ó. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? O que adianta você querer ser cristão, falar que Deus é o seu Senhor, se você não cumpre os 10 mandamentos? Se nós caímos constantemente nos pecados mortais. São os 10 mandamentos que o Pai deixou. Então nós temos que ter, pelo menos, seguir esses 10 mandamentos. O que adianta chamar ele de Senhor, sendo que a gente não cumpre a palavra dele?
E pra finalizar, esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas é porque eu acabei de ler, então eu quis só fazer um encerramento e trazer alguns pontos que eu achei interessante. São duas coisas. É o seguinte: como podemos ler na parábola, o consultor que teve a sua casa destruída pelas águas também ouviu os ensinamentos, mas não os praticou. Ele, quem sabe, estava mais preocupado com os seus sonhos e projetos do que com a missão. Não permitiu Deus destruir os seus sonhos e isso o levou à ruína. Como assim, Mateus? Isso aqui me lembra uma vez que a gente foi. A gente tinha um grupo de jovens aqui em Goiânia que chamava GER, Jovens Empreendedores do Reino. E aí, certa vez, um grande empresário daqui de Goiânia, ele é o terceiro maior empresa alimentícia do estado de Goiás, nos chamou lá, um homem de Deus mesmo, Dalierme, e ele pegou, a gente tava mais ou menos umas 8 pessoas, não, acho que eram umas 6. Aí o Dalierme pegou e perguntou assim, ó, qual o seu sonho? Aí cada um foi falando o seu sonho. E aí depois eu perguntei pra ele, Dalierme, qual o seu sonho? Aí ele, não tem sonho, eu faço o que o Espírito Santo mandar. Você entende o quanto isso é lindo? Porque assim, ó, quando ele fala, eu não tenho sonho, eu faço o que o Espírito Santo me mandar, ele literalmente fala assim, ó, Pai, que cumpra a sua vontade. Eu estou disposto. Estou disposto. Eu vou onde o Senhor me mandar. Eu faço o que o Senhor quiser. E isso sim é um homem de Deus. Isso sim é ser um homem temente a Deus. Porque na maioria dos casos, você fica falando, Pai, que cumpra a sua vontade. Não sei se na maioria das vezes, mas talvez a vontade do Pai não seja a sua. E você está disposto mesmo a viver? Não, reflete aí. Você está disposto mesmo a viver a vontade que não é sua? Reflete. O padre Luiz, daqui de Goiânia, ele, numa das suas homilias atrás, o pessoal da obra falou que ele falou muito sobre isso, né? Você nunca se questionou. Você tem plena convicção. Você nunca nem parou pra pensar assim. Você acredita em tudo mesmo que você fala que acredita? Então, senhores, pra finalizar, a última parte é: penso que começa a ficar claro que, para um discípulo de Jesus, não tem essa de viva seus sonhos, pense grande e coisas do gênero. O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus, que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Não é fácil, mas ele vai gastar a vida tentando. Afinal, o evangelho o constrange a isso. Então, senhores, agora me vem a palavra de Efésios, né? O homem é forjado na humilhação. Então que possamos passar por essa nossa forja e que as vaidades, como é falado no livro de Eclesiastes, caiam por terra. Que consigamos ser homens menos vaidosos para que possamos de fato cumprir a vontade de Deus. Porque por vezes a vaidade, o ego não nos deixa cumprir, não. Às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão falar, até o que nós mesmos vamos pensar do que estamos fazendo. Mas no fim das contas, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a servir a Deus. Então que esse vídeo possa te incentivar. Que esse vídeo possa te mostrar que você não veio aqui para fazer o que você quer. Que você às vezes não foi criado para coisas grandes. Talvez Deus te chama para coisas pequenas, mas que fazem a grande diferença na vida de outras pessoas. Lembre-se sempre que você não veio aqui para viver conforto, nem para viver luxo. E para finalizar, uma das últimas frases desse livro. Pedro, por exemplo, fugiu de forma hipócrita sendo censurado por Paulo, o qual, aliás, admitiu ser o maior dos pecadores. Então, nunca se esqueça dessa nossa condição de aprendiz e saiba que Deus não desampara um coração arrependido. Como ouvi certa vez, ser discípulo de Jesus Cristo é, acima de tudo, estar aos pés de Cristo. Então, senhores, assim eu finalizo esse vídeo. A nossa próxima leitura vai ser A Conquista das Virtudes, do Francisco Fausto. Eu acredito e espero eu amanhã trazer um vídeo novo para vocês, falando sobre as primeiras impressões sobre o livro. Demorou? Tamo junto, senhores. Vamos pra cima e fiquem com Deus. Ah, senhores, uma coisa que eu não falei. Todos os livros que eu ler a partir de agora, eu não vou ficar pra mim. Eu até queria montar uma biblioteca na minha casa, mas isso é sobre vaidade, né? Então, todos os livros que eu ler, eu vou doá-los. Então, se você quiser algum livro que eu li aqui, eu vou doar ele pra você. Só você manda mensagem, manda sua caixa postal aí, seu endereço, que eu envio pra você. Se não aparecer alguém antes, tá?